Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Pedro Ana Júnior e hoje a gente vai gravar mais uma videoaula falando da questão da submissão para investimentos, da mudança que houve com a Lei 14.789 de 2023. Por que que a gente está gravando mais esse vídeo? Porque como nós falamos no vídeo anterior, existe a possibilidade de discussão judicial referente a esse novo regime de tributação, né? Principalmente em relação ao crédito presumido do ICMS, do incentivo fiscal, e também porque vários contribuintes ingressaram no juízo para discutir essa matéria e já temos notícias de algumas liminares. Eu vou comentar sobre elas nesse vídeo, tá? Então, se você estiver assistindo esse vídeo, ele foi gravado no dia 31 de janeiro de 2024, né? Então, por força dessas liminares, né, que estão surgindo, é que resolvemos gravar esse vídeo. Então, o que que nós vamos comentar hoje, né? Referente a essas liminares que estão sendo concedidas pelo Poder Judiciário, referente à discussão, né, da tributação da subvenção para investimento, principalmente na questão relativa ao crédito presumido de ICMS. Então, tive muitas dúvidas em relação a se tributa, não tributa, se continua se aplicando o entendimento do STJ referente a essa matéria, ou poderia haver alguma mudança de entendimento. Então, por força disso que a gente resolveu gravar esse vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações, compartilha esse vídeo, porque ajuda a divulgação do nosso trabalho, que é muito importante isso para o crescimento do canal. Então, para a gente poder falar sobre essa matéria, vamos fazer um resumo do que a gente falou no vídeo anterior, que esse vídeo acaba complementando, né, a videoaula anterior. Então, na videoaula anterior, eu fiz uma distinção dos incentivos fiscais relativos ao ICMS. Então, o que que é crédito presumido, ou outorgado de ICMS, dos demais incentivos fiscais, isenção, redução da base de cálculo de diferimento e não incidência. Fiz um comparativo da Lei 12.973 de 2014 versus a 14.789 de 2024. O que que mudou, né, em relação a essas novas legislações e como é que fica isso para os contribuintes. Falamos da contabilização do CPC 07. Então, o critério de contabilização não mudou, permanece o CPC 07 de R1, e falamos da questão da possibilidade de discussão judicial do crédito presumido de ICMS, se continua aplicando o entendimento do RESP 1517 de 492 ou não, né? É aquela decisão do STJ que definiu que a União querer tributar o crédito presumido de ICMS violaria o Pacto Federativo, portanto, ela não poderia tributar um incentivo fiscal dado pelo Estado, né? Então, como se fosse uma espécie de imunidade tributária em relação a isso. Então, essa foi o resumo que a gente teve da videoaula anterior. E aí, qual que é a discussão, né? Qual que é a dúvida que alguns contribuintes têm, né? Porque, em relação ao crédito presumido de ICMS, já havia o pacificado entendimento do STJ dizendo que ele não deve ser tributado, né? Essas subvenções de investimento. E aí temos as seguintes situações: o contribuinte que tem discussão judicial ou não tem discussão judicial. E quem tem discussão judicial? Tem alguns que ainda não têm sem trânsito em julgado, tem contribuinte que já tem o trânsito julgado da sua decisão, e tem contribuinte que não tem nenhuma discussão judicial. O que que eu faço? O que que acontece? Se eu já tenho a discussão judicial, eu devo discutir novamente, né? Ou simplesmente, como eu já tenho a decisão transitada em julgado, né? Eu estaria protegido. Então vai depender muito do quê, pessoal? Do pedido, né? O que que você está discutindo na sua discussão judicial? Se você está discutindo, né, especificamente a Lei 12.973 de 2014, eu entendo que você teria que entrar com uma outra ação judicial. Por quê? É um novo regime jurídico, uma nova legislação. Se você entrou antes da Lei 12.973 e está discutindo, né, o regime em geral, não havia nenhuma legislação específica, talvez você pudesse estar protegido. Mas, assim, uma questão de segurança jurídica, é recomendado conversar com o advogado que está com esse processo judicial, que está conduzindo esse processo judicial, para ver qual que é a melhor orientação. Talvez, por uma questão de conservadorismo, seria melhor ingressar com uma nova discussão judicial, é o que muitos contribuintes estão fazendo, né? Então, na data de hoje, a gente sabe que tem mais de 20 empresas que ingressaram com a discussão judicial,
E na data de hoje, nós já temos 4 liminares favoráveis ao contribuinte. E tem aquela situação, eu não tenho discussão judicial. O que que acontece? Né? Eu simplesmente estou me beneficiando desse benefício fiscal, não estou discutindo, não estou tributando, e aí o que que pode acontecer? Devo entrar com ação judicial? Novamente, vou reforçar. Depende, do que você quer. Se você quer ter segurança, ter conforto, quer ser conservador, ingressa com o juiz, juízo. Ou não. Espera vir no auto de infração, se defende administrativamente. Existem bons argumentos para boa defesa administrativa. Espera a decisão do CARF, seja na turma baixa ou na Câmara Superior. E se der tudo errado, você tiver uma decisão desfavorável, ainda você pode discutir isso judicialmente. É lógico, tem que verificar a questão de decadência, a questão da prescrição em relação à utilização desse benefício. Né? Então, acho que isso é uma questão de planejamento estratégico da empresa e optar o que fazer. E aí, para a gente poder, antes de comentar as liminares, vamos revisar, né? Vamos olhar novamente as decisões do STJ, porque é com base nessas decisões do STJ que os juízes estão fundamentando as suas liminares. Então, a primeira decisão do STJ que está sendo utilizado muito para os juízes para poder fundamentar a concessão das liminares é o RESP 1517, 492 do STJ, o famoso RES 1517-492, que firmou o entendimento do STJ dizendo que o crédito presumido do ICMS não acompanha a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre lucro. Por quê? Porque violaria o Pacto Federativo. Então, a decisão do STJ baseia-se, sobretudo, na impossibilidade da União retirar por via ubíqua incentivo fiscal que o Estado membro, no exercício de sua competência, outorgou, então haveria uma invasão de competência. O Estado membro concedeu incentivo fiscal relativo a tributo e sua competência está exercendo para o que detém plena autonomia, então é uma garantia constitucional. Por outro lado, a União, ao buscar tributar benefício fiscal cedido pelo Estado membro, passa a intervir na autonomia estatal em clara invasão de competência tributária, acarretando a afronta ao princípio federativo. Né? Então, esse é o fundamento que está sendo utilizado e que o STJ entendeu que o crédito do ICMS não da subvenção de investimento não deve ser tributado para o imposto de renda e para a contribuição social sobre o lucro, né? Então, esse entendimento. Destacando que essa decisão não se discutiu a questão da Lei 12.903 de 2014, foi antes da publicação dessa lei, antes da vigência dessa lei, e quando essa decisão veio, houve uma dúvida, né? Com a Lei 12.903, haveria alguma mudança? E aí veio o RESP 1945 da CTJ, que deixou claro que, mesmo com a Lei 12.906 de 2014, o incentivo fiscal relativo a crédito presumido de ICMS não se aplicaria, né, à limitação da Lei 12.903. Então, ele deu um tratamento tributário específico para esse benefício fiscal. Então, por força disso, não haveria tributação, né, por força, mesmo com a mudança da Lei 12.973 de 2014. Então, isso é importante por quê, gente? Porque isso fundamentaria também a extensão desse entendimento para a Lei 14.789 de 2024. Ou seja, o crédito presumido de ICMS é um incentivo fiscal, né, concedido pelo Estado, e a União não poderia tributar porque violaria o Pacto Federativo. Então, por força da decisão do STJ. Então, por força disso, é que o entendimento que tem se firmado nas liminares pelos juízes é que a Lei 14.789 de 2024 não se aplicaria ao incentivo fiscal do crédito presumido do ICMS na questão da subvenção dos investimentos. E aí nós temos as liminares que já foram concedidas pelo Poder Judiciário. Então, temos essa primeira liminar, que foi concedida pelo Justiça Federal do Distrito Federal, no qual o juiz entendeu que os créditos do ICMS não representariam receita ou faturamento para o contribuinte, mas sim recuperação de custos, não integrando, portanto, a base de cálculo do PIS e da COFINS,
ressaltando que a superveniência da Lei 14.789 de 2013 não pode alterar o entendimento de que a deputação representa violação do princípio federativo, princípio constitucional com força de cláusula pétrea. Então, ele entendeu que não deve se tributar porque isso é uma recuperação de custo, portanto, não é uma receita nova, portanto, não integraria a base de cálculo do PIS e da COFINS, né? E reforça aquela questão da respeito ao princípio do Pacto Federativo. Aí nós temos a liminar de São Paulo, que concedeu a liminar para o contribuinte, né? E essa liminar permite excluir os caracteres do ICMS da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro. A juíza entendeu que a STJ possui jurisprudência firmada no sentido da impossibilidade da inclusão do caracterismo da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro, citando o RESP 1517.492, né, do STJ. Então, esse é um precedente muito importante que norteou a decisão para concessão dessa liminar. A decisão não cita de forma expressa a Lei 14.789 de 2023, porém, a empresa interpôs, né, esse mandato de segurança já na vigência da Lei 1.185 de 2022. Então, que foi convertido na Lei 14.789 de 2023. Então, isso é importante, né? Porque quem vai analisar liminar, né? É possível, se você fizer uma pesquisa, você vai ter, não, mas o juiz não fala nada. Não, mas o contribuinte interpôs a mandado de segurança já na vigência da MP 1.185. E aí nós temos essa outra liminar também de São Paulo, que foi concedido também por uma juíza, que firmou o seu entendimento também no RESP 1517.492. Então, a jurisprudência encontra-se consolidada no sentido de que o caracterismo do ICMS configura o ciclo fiscal voltado à redução de custo, objetivo proporcionar maior competitividade no mercado para as empresas determinadas no Estado-membro, não assumindo assim natureza jurídica de receita, futuramente, para efeito da composição da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro. Então, mais uma vez, é importante analisarmos o RESP 1517.492, porque ele está sendo utilizado como fundamento para a concessão dessas liminares, né? Por quê? A discussão foi antes da Lei 12.973 de 2014, né? E antes da Lei 14.789 de 2024, e é uma questão de espécie de imunidade tributária. Depois nós tivemos essa liminar, né? Que foi concedida pelo Justiça Federal do Sul, né? Que também foi nessa mesma linha, utilizando como fundamento o RESP 1517 de 492. Então, na data que a gente está gravando esse vídeo, que é 31 de janeiro de 2023, são as quatro liminares que a gente tem conhecimento em relação a essa matéria, mas são vários contribuintes que estão discutindo esse, essa do novo regime tributário relativo à subvenção para investimento. Então, como é que a gente pode concluir essa videoaula? Então, primeiro, vários contribuintes estão ingressando no juízo para discutir o tema referente ao novo regime de tributação da subvenção para investimento, da Lei 14.789 de 2024. O crédito presumido do ICMS não deve ser tributado por força do entendimento do STJ, do resto 1517.492, violação do princípio facultativo, a União não pode interferir na competência do Estado de conceder esse incentivo fiscal, né? E é como se fosse uma espécie de imunidade tributária. E vamos acompanhar a evolução dessa discussão até chegar ao STJ, e com a esperança que o STJ mantenha o seu entendimento, afastando a tributação do caracterismo do ICMS relativa à subvenção para investimentos, né? É lógico, como já falamos, a Receita Federal do Brasil, o entendimento é tributar esses valores, mas por força desses precedentes, dessas luminárias, isso está dando um cenário positivo. Mas vamos aguardar para vermos como é que isso vai se portar perante o Poder Judiciário. Eu escrevi na videoaula, falar na videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele é uma complementação do vídeo anterior. Se gostou, compartilha, se inscreve no canal e ativa as notificações. E vejo vocês na próxima videoaula. Obrigado, até a próxima.